Boa noite. Tá me ouvindo, pessoal? Boa noite, tudo certo? Eu esqueci de abrir o áudio aí. Boa noite, professor. Opa, tudo tranquilo. Eu atrasei um pouquinho para entrar, tive um problema de horário aí, me passei na hora. Mas vamos que vamos. Bom, eu vi que alguém escreveu lá no grupo, eu estava tentando abrir aqui no WhatsApp web aqui, o pessoal tá longe, que tinha erro nas datas ali, mas isso foi erro meu, tá? Isso, como eu disse, fique bem tranquilo quanto às datas, não vai ter perda, nenhum pênalti, nenhuma penalidade quanto à entrega se estiver fora do horário da data lá, né? Eu não conferi, vou até abrir aqui enquanto a gente conversa, as demais atividades, se o pessoal conseguiu entregar ou não, se ficou bastante gente para trás, enfim. Mas aí, enfim, esse final de semana eu vou começar as correções. Tarefa 1, vamos ver como é que tá aqui. Professor, Oi? depois, se o senhor puder, de repente, dar uma repassada com nós no exercício, nessa última tarefa do capítulo 7, que a entrega seria hoje, ontem, enfim, Sim. início do capítulo 7, que eu sei que vários outros colegas também, nós ficamos com bastante dúvida, principalmente na questão A, mas nas demais também. Então, não sei se o senhor pode, de repente, dar algumas explicações para nós, tirar algumas dúvidas. Provavelmente é uma coisinha bem simples que, por exemplo, eu não estou conseguindo vislumbrar como fazer. Então, deve ser uma coisa bem simples para nós acertar isso ali. É quem falando? É Eduardo. Tá aqui, Eduardo Gobete. Tu tem... onde é que tu empacou? Tem algum ponto específico que deu uma parada? Ou, Eduardo, tu quer que eu comece assim da largada? Na verdade, eu estou apanhando para fazer o diagrama. Eu digo, mas como é que eu faço o diagrama se não tem os diâmetros? Já comecei a ver, tem coisa errada, daí já não consegui. Por isso que eu digo, é um detalhezinho que não, às vezes nem coisa que a gente não está vendo como é que fazer. Então, até a gente falou, desde quando eu comecei a falar de eixos, acho que foi na semana passada, acho que a gente começou a falar de eixos, né? A gente falou que muita coisa não depende de material, tá? E algumas coisas não dependem do diâmetro. Tá? Então, a ideia é você começar a lista, começar a tarefa. Qual que é essa aqui de vocês? 2020. Ué. Tem que baixar ela de novo. Começar a tarefa, mesmo sem ter o diâmetro, fazer o diagrama de corpo livre e tal, e aí ao longo do passo a passo o diâmetro vai aparecer para vocês, né? Pela fórmula lá do capítulo 7 que a gente visualizou. Mas eu estou abrindo aqui, eu já vou compartilhar. Ali. Vou fechar os avisos aqui. Professor, que nem eu consegui encontrar o diâmetro da engrenagem, mas daí tá aí, daí como é que eu vou saber tudo coisa? Mas tem, E eu me recordo que em algum momento da aula o senhor disse que não tinha, tem um esquema nas forças quando é ventilador,
porque a gente despreza algumas coisas. Só não me recordo qual é a parte certa. Isso. Então, o primeiro passo a fazer é o diagrama, diagrama de momento fletor, tá? Diagrama de momento fletor desse cara. Aqui eu já falei, né, uma carga total, tá? E um ângulo de pressão de 20. Deixa eu pegar o papel e a caneta aqui para ajudar vocês. Enquanto isso. Começar daqui. Deixa eu jogar fora o papel. Em branco. Mais. Então a gente fez o exercício 369, né? Só que esse só existe na 10ª edição. Então, o exercício que eu consegui achar aí que ilustrasse bem esse exemplo. E aqui a gente tinha uma polia um pouco diferente, enfim, a gente fez esse passo da polia aqui. E depois fez o diagrama de corpo livre da viga, tá? Então, aqui a ideia é começar direto desse passo aqui. Só que a única coisa que você tem que se ligar é dessa força. Eu tinha falado em algum momento, mas eu falo de novo, não tem problema nenhum. Tarefa... A força seria só decompor ela, professor. Aí é que tá. Você tem uma engrenagem e a força ela está atuando no ângulo. Né? Só que no eixo Z ela é maior, né, professor? Oi? No eixo Z ela é maior do que no eixo Y. Não, peraí. Deixa eu olhar o desenho. 20 graus. Deixa eu botar os dados aqui. graus, 4.825. Tá? Então, essa aqui é a condição, né? Diagrama de corpo livre da engrenagem. Eu desmontei a engrenagem do eixo, estou avaliando só a engrenagem, tá? Então, dada a força aqui, dado o ângulo. Então, para essa engrenagem ficar em equilíbrio, eu preciso de, primeiro, uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto à força de 4.825. Então, essa força aqui, 4.825. Então, eu fiz equilíbrio das forças em X e em Y, eu vou achar essa reação. Tá? E, para essa engrenagem não girar, é necessário ter um torque. Aqui o problema já informo para vocês que é 340 Nm. 340 Nm. Tá? O problema original, eu simplifiquei o problema original ele dava o diâmetro da engrenagem, você tinha que encontrar o torque, tá? Eu já simplifiquei, já dei a força total e já dei aí o torque para vocês, tá? Então, agora é só tirar da engrenagem e jogar isso pro eixo. Então, quando eu fizer o diagrama de corpo livre do eixo, aí como eu falei, eu vou girar isso aqui no meu Solid, tá? E eu vou visualizar, vou botar marrom também.
o meu eixo, vou desenhar ele reto. E aqui no lugar de engrenagem, eu vou substituir por forças. Qual força? Eu poderia substituir em x e em y, mas a dica que eu dou é você avaliar o eixo, tá? Com o eixo alinhado, sei que a caneta é meio fraca aqui, né? Alinhar o eixo com o eixo alinhado à força. Tá? Então aqui você vai avaliar ele na direção y, ou quiser chamar y', pode ser chamar também. X. Tá? E eu vou avaliar direto aqui a força de 4.825 newtons. Aí o pulo do gato, né, professor? E 340 newtons metros. Tá? E aí eu vou ter as reações. Tá? Aí, de novo, se você não sabe como as reações vão se comportar, você considera as duas positivas. Nesse caso, eu tenho um rolamento aqui e o outro rolamento aqui. Então, esse rolamento, ele vai fazer uma força para baixo, tá? E esse rolamento uma força para cima. Se você não consegue visualizar isso, tá? Considera as duas para cima e joga na equação. Tá? Ah, como é que a gente visualiza isso, professor? Ora, se eu estou empurrando meu eixo aqui para cima, tá? E eu estou apoiado aqui, ó, eu tenho que ter uma força no sentido contrário a essa força, tá? Para parar o meu eixo. Tá? Então, essa força aqui vai estar para baixo. Tá? E olha, se essa força aqui está para baixo e essa força está para cima, essa força tem que estar para cima também. Né? Então, ó, duas forças para cima e uma força para baixo. Assim eu equilibro o meu corpo. E aí, no diagrama de corpo livre do eixo, a gente faz somatório de forças em Y, tem que dar igual a zero. Somatório de forças em X não vai ter que colaborar com nada, né? Por isso, enfim. E somatório dos momentos, aí você pode escolher qual é o teu referencial. Como é que o nome aqui é A e C? Não, é B e C. B, C e D. Ah, e tem uma outra parte do eixo aqui para trás, que eu não considerei. Ele tem um torque que vai equilibrar. Deixa eu ver como é que estamos vendo aqui. Isso. Torque A, que vai equilibrar com o torque de 340 newtons. Então, se eu fizer já um somatório de momentos igual a zero, vou ter que desenvolver. Se eu fizer um somatório de torques igual a zero, eu vou ter que torque A igual a 340 Nm. Já descobri meu torque. E aí, através das equações de Y, força em Y e dos momentos, eu descubro a relação em C. Tá? Mas, enfim, eu acho que isso nem precisaria ser feito para resolver o exercício, tá? Já explico por quê. Então, somatório dos momentos, eu vou pegar os momentos em B igual a zero, jogar para cá. Então, eu vou ter a reação em C vezes a distância, já vou botar o valor direto aqui, 250 milímetros. Tá? Isso para baixo, negativo, mais 4.825 vezes a distância total, que é 100, 350. Isso aqui igual a zero, então RC vai ser igual a 4.825 vezes 350 dividido por 250. Você resolve, enfim. Tá, por que isso não vai ser necessário, ou, tá, dependendo do teu grau de expertise, você não precisa passar por esse passo. Você tem que fazer o diagrama de momento fletor. Momento fletor. Esse tem que fazer. Né? Por quê? Vamos lá. Peraí, professor, o que a gente vai fazer com o RC, então? Ali é desnecessário ou a gente vai utilizar ele agora? Pode calcular, porque isso você vai precisar fazer para fazer o diagrama de momento fletor de esforço cortante, tá? Tá. Mas eu vou ensinar um jeito que você
não precisaria calcular o RC para resolver essa parte do exercício. Tá? Por quê? O que você tem que visualizar? Eu tenho forças concentradas. Tá? Então, forças concentradas, o meu momento, o esforço cortante, tá? Ele vai sair de um valor, vai pular para um valor e vai chegar a zero. Coisa parecido com isso. E o meu momento máximo, aqui eu tenho B, C, D. E o meu momento máximo vai acontecer em C. Tá? Por quê? Porque aqui eu estou com o meu corpo pinado, né? Ele tem movimentos livre. Tá? Em D, eu estou com a extremidade livre, então não tem momento nenhum. Então, nas duas extremidades, tanto B quanto D, ele tem que ser zero. E o ponto máximo, o momento máximo, vai acontecer em C. Quanto que vale esse momento máximo? Para resolver, eu tenho que fazer uma seção bem em cima do ponto C. Quando eu faço a seção bem em cima do ponto C, eu esqueço essa força aqui. Ó. Vou olhar só o que aparece no meu eixo. Vou botar aqui, ó. Seção em C. Seção em C. O que eu vou visualizar? Eu vou visualizar meu eixo cortado e uma força. Eu botei para cima. De 4.825. E aí essa força tem que se equilibrar com o esforço cortante, tá? E com um momento fletor. Ó, ele vai tender a girar para esse lado. Então, eu vou ter que ter um momento, né, para equilibrar esse cara aqui. Tá? Olha, essa viga vai fazer um movimento sorridente. Então, meu momento é positivo. E quanto que vale o momento? 4.825 vezes essa distância aqui. Aqui a gente usava x às vezes, né? Mas quanto que vale essa distância? É a distância entre o ponto C e o ponto D. Porque nessa distância máxima, eu vou ter o meu momento máximo. É o que eu estou interessado. O meu momento máximo vai ser essa força vezes a distância entre C e D, e deve ser de 100 milímetros. 100 milímetros. Então, o momento máximo vai ser 4.825 newtons vezes 100 milímetros, 482.500, então 482 newton metro, ou 482.000 newton milímetro. Tá? Isso aqui é newton milímetro e aqui é newton metro. Beleza, encontrei o momento máximo. Tá resolvido a minha questão. Tá. Saí do chão. Aqui eu saí do chão, né? Achei o momento que eu preciso resistir. De novo. Preciso calcular B e C? Tu vai precisar, depois para calcular teu rolamento, né? Se você quer conhecer o esforço cortante, tá? Mas para definir o diâmetro do eixo não precisaria, tá? Poderia, nesse caso, tá? Nesse problema, como é um problema bem simples, você poderia ir direto para a seção em C e descobrir o momento máximo. Mas para isso você tem que se ligar disso aqui, ó. Se ligar que essa viga vai se comportar dessa maneira. Tá? Se ligar que essa viga vai se comportar dessa maneira. Por quê? Porque você tem que achar o ponto máximo para achar o diâmetro máximo. Tá? Beleza. Então, olha, no ponto C, eu tenho meu momento, no ponto C da viga, tá? Nessa área, eu tenho o meu momento máximo, eu tenho o esforço cortante, tá? E eu tenho também um torque. Só desenho com duas setas assim para mostrar. Um torque. Porque o torque vem lá do ponto D e vai até o ponto A, que está aqui para trás aqui do meu eixo, que eu considerei ele. Então, nesse ponto C da viga, eu tenho momento e torque. Tá? E esforço cortante também, mas o esforço cortante não vai contribuir para a resistência do aço, assim. A gente deixa ele meio de lado, tá? Não precisa se preocupar com ele,
para eixos de aço. Vamos deixar assim. Se a minha viga for curta, esse cara começa a gerar importância, tá? Mas para vigas longas, não tem maior questão. Mas eu poderia calcular em cima dele também, enfim. Então, olha, no ponto C, eu tenho um momento 482 Newton milímetro. Vou trabalhar com unidade de Newton milímetros, tá? Faltou 500 aqui. Tudo bem. Eu tenho um torque 340.000 Newton milímetro, tá? Ou isso aqui Newton metro. Tá? E eu tenho um esforço cortante, vou botar ele aqui só para a gente registrar, de 4.825 newtons. Tá? E normal, N igual a 0. Normal, o esforço cortante, momento fletor e o torsor. Todos os esforços aí nessa seção. O meu momento, ele vai se comportar, né? Nesse caso aqui, ó, a minha viga está fletindo para cima, eu tenho tração na fibra superior, compressão na fibra superior e tração na fibra inferior. Tá? Então, vai se comportar daquela maneira inclinada lá. O esforço cortante, lembra, ele é 0 nas extremidades e máximo no centro. Então, por isso que a gente não se preocupa com ele também. Porque quando o meu momento é máximo, né, o meu esforço cortante é 0 e a viga, o eixo, a gente observa que o ponto de maior esforço é sempre a casquinha de tração. E o meu torque, ele acontece no centro 0 e em toda a circunferência máximo. Né? Lembra que ele é um triângulozinho aí. Então, o ponto de maior esforço, tá? O ponto de maior esforço desta viga, ele está na parte de tração, onde eu tenho torque. Ou seja, nesse ponto aqui. No elemento, que eu vou chamar de A. No elemento A, eu poderia chamar até de CA, né? Na seção C, na extremidade inferior. Eu vou ter esforços de tração devido à força de flexão, sigma my sobre i, que a gente já viu que para eixos, a gente vai simplificar para 32m para πd ao cubo. E eu vou ter esforços cisaliantes, devido ao esforço de torque, torção. E o esforço cisaliante é TC sobre J, que a gente já visualizou, que para eixos, 16T sobre πd ao cubo. Então, olha, eu sei o meu momento, eu sei a relação da tensão com o momento, mas não sei o diâmetro, eu sei o torque, eu sei a relação do cisalhamento com o torque, mas não sei o diâmetro. E aí? Aí você vai chegar em outra sinuca, perdão, em outra sinuca aí no problema de vocês. E aí, como é que você sai dessa sinuca? Então, esse aqui é eu sair do chão, tá? Esse aqui eu sair do chão. Esse aqui, a gente começa a ter uma noção do que está acontecendo no meu sólido, né, no meu corpo. Tá? Vocês querem que eu vá mais adiante ou daqui vocês se viram? Nessa daí, creio que estaria ok. Pergunta é... Se puder continuar, professor, eu gostaria que fosse um pouco mais à frente. Sim, tranquilo. Quem que estava falando aí? Eu acho que era o Gabriel. Sim, não, na verdade eu ia mencionar só que eu fui mais ou menos por essa linha, só achei que o diâmetro do eixo deu um pouco maior do que a gente andava vendo nos nossos demais exercícios, mas como o senhor vai seguir, então, de repente, aparece algum furo aí. Nesses casos, né, isso é normal na engenharia, quando você... Ontem também, o pessoal preocupado lá com
com um esforço e tal, fazer um cálculo estrutural para ver. E o pessoal me deixou com medo. Aí eu comecei a calcular e eu vi que o que ele estava imaginando, enfim, o que eu tinha desenhado por primeiro também estava muito resistente, né? Uma resistência muito elevada. Isso é uma dúvida que a gente sempre vai levar aí como engenheiro, a gente nunca vai ter 100% de certeza, né? Se o diâmetro está suficiente ou não. O que a gente tem são prova dos 9, né? 9 vezes fora. E uma prova legal da gente calcular, nesse caso, seria calcular qual é a deflexão desse eixo. Se essa deflexão é muito, 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 muito pequena, pode ser que o teu eixo está muito grande, um diâmetro muito elevado. E se essa deflexão é muito grande, pode ser que o teu eixo está fino, né? Então, na vida real, eu consigo essa prova real. Só para a gente ter a norte de continuar, então, caso o senhor vai avançar mais um pouco, Sim. mas enfim, a letra A dá mais ou menos assim, vai variar de pessoa para pessoa, quanto arredondar e tal, mas dá mais ou menos em torno de 40 o diâmetro. Acho que é por aí. Tá. Só para ver se não tô... Um eixo de 40 não é um eixo muito pronunciado. Não, Aí o exemplo que tu deu 35 na aula passada lá, o exemplo então. simples, quando tu deu todas as informações. É que tu tem que avaliar o comprimento da viga. Tá? O comprimento da viga. Nós temos uma viga de 350, certo? É uma viga relativamente longa. No exercício também que a gente fez também era uma viga longa, né? Não me lembro aqui. Sim. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Cadê? Aqui na folha de baixo. É 810 milímetros. Então é um eixo relativamente longo. Então né? Quanto mais longo o eixo, maior vai dar o diâmetro dele. Claro, e os esforços, né? Aí que tá, eu encontrei um diâmetro de 101,8, se agora o próximo passo for só jogar na equação de von Mises, pelo menos. Não sei Isso. se essa é a... É isso aí. Eu peguei e eu joguei basicamente esses valores aí que a gente encontrou na equação. Não sei se de repente eu me passei em alguma unidade, mas acho que não. Por isso que eu achei um pouco estranho só esse diâmetro meio elevado. 101 é 10 centímetros, né, praticamente, então... Vamos ver. Equação de von Mises. A equação de von Mises, ela diz, você procura lá no capítulo 5, tensão x ao quadrado menos sigma x. Todo mundo entendeu por que a gente vai usar a equação de von Mises agora? Se isso é uma dúvida. Isso é uma dúvida de conceito, tá? Por que a gente vai usar a equação de von Mises agora? Porque a gente chegou num impasse. Tá? Num impasse. Eu tenho que relacionar. Deixa eu ver, ele fala qual material que é, fala, né? Ele fala aí um 1030 laminado a frio, SY de 420. Tá. Então, eu tenho que relacionar esse meu elemento de tensão, que eu tenho tensão de normal e tensão de cisalhante, com o SY do material, que é 420. Tá? 420. E aí, como é que eu faço isso? Eu substituo 420 aqui. Mas tem o coeficiente de segurança? Tudo bem, vou jogar o coeficiente de segurança. Mas e o torque não vai influenciar na falha? Né? Então, quando você chega nessa dúvida, quem resolve a questão para vocês é ou von Mises ou Tresca. Tá? A gente está usando... Tresca, beleza, a gente utiliza, tá? Mas se você puder usar von Mises, é mais tranquilo de usar, tá? No estágio que a gente está na engenharia, assim, vai para von Mises que vai tranquilo. O Tresca para von Mises, a diferença... Bom, aí vamos fazer as simplificações aqui. Então, no meu elemento, eu tenho tensão em X, beleza. Quanto que ela vai valer? Ela vai valer isso aqui, ó. Essa aqui é minha tensão em X. Apontado no eixo X. Tensão em Y, quanto que vale? Olha, não tem nenhuma tensão aqui, ó. Então, ela é nula. Nula. E o meu cis elemento está aqui, ó. XY. Tá?
xy. Então, ó, eu tenho a tensão do misto. Ah, e isso aqui tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao coeficiente a tensão de resistência e escoamento dividido pelo coeficiente de segurança. Tá? Essa aqui é a relação de falha do material. Tensão do equivalente MOMICES igual a SY sobre N. Isso eu preciso descobrir o diâmetro. Então, vamos igualar essas duas equações aqui. Raiz quadrada. Eu vou substituir já o meu σx pelo σx que eu encontrei aqui, ó. 32m πd ao cubo. Tudo isso ao quadrado, não pode esquecer. Mais 3, que multiplica a tensão desses elementos ao quadrado. 16t e d ao cubo, tudo isso ao quadrado. Igual SY sobre M. Tá? Vou levar os dois lados ao quadrado para tirar a raiz daqui. E aí eu vou ter, enfim, aí eu isolo o D, né? D2M sobre πd ao cubo, ao quadrado, mais 3 que multiplica 16t sobre πd ao cubo ao quadrado igual a SY sobre N ao quadrado. Tá? Aí daqui você leva tudo ao quadrado, faz um fator como evidência, você vai ver que é π ao quadrado d na sexta. Tá? E aí você joga tudo isso aqui para o lado de lá e bora para o abraço. Fechou? Se usar aí a questão, por exemplo, se usar em Newton metro o momento e o torque também, enfim, teoricamente não deveria dar problema, daí só depois tem que converter o diâmetro em Isso. milímetro, certo? Vamos Não lá. tem mais nenhuma consideração a ser feita aí, eu tenho. Unidades. Aí unidades você pode usar momento em Newton metro, torque em Newton metro. Você vai ter aqui Newton metro, certo? Elevar ao quadrado, enfim. Aqui eu vou ter que trabalhar com Pascal. Tá? Pascal. A coeficiente de segurança ele é dimensional. Por que Pascal? Porque Pascal é Newton metro ao quadrado. Aí eu vou cortar os newtons e vai me sobrar o diâmetro em metro. Ou pintar de vermelhinho, é diferente. Eu utilizo o momento em newton milímetro, o torque em newton milímetro e o SY em megapascal. O que é megapascal? É newton por milímetro ao quadrado. Aí vai cortar os newtons e vai sobrar o diâmetro em milímetro. Então, ou trabalha na unidade marrom, ou trabalha aqui, SY em Pascal. Ou o momento em Newton milímetro, o torque em Newton milímetro e o SY em megapascal. E aí aqui vai resultar o teu diâmetro em metro e aqui em milímetro. Professor, avançando um pouco mais nessa questão, eu vou achar os meus valores de KT e KTS conforme a tabela, né? Isto. E como é que eu faço eles virarem KF, KFS, que eu não lembro? Isso tá só um pouquinho. Deixa eu achar aqui a apresentação.
Diga. Isso está no capítulo 6, tá? Isso que eu ia falar e me enrolei. Isso está no capítulo 6. Cadê? Antes. Aqui. Tá. Fator KT, fator KF. Então, lembrando, né? Para carregamento dinâmico, o concentrador deve ser aplicado, né? Então, que no estático, a gente, para o material dúctil, a gente pode fechar o olho, né? Dá para fazer assumir algumas sobrecargas no material, que o material dúctil vai resistir, mas no carregamento dinâmico, não, ele não vai resistir. Tá? Então, você tem que considerar o concentrador de tensões. Então, a gente obtém KT pela tabela, certo? Ou pelos gráficos lá, enfim. E aí relaciona com o Q. O que é o Q? Ele diz quanto o teu material é sensível ao concentrador de tensões. Então, o Q, ele vem de duas fontes. Ou do gráfico. Tá? E a gente vai aplicar essa formulazinha aqui, ó. Então, aqui eu transformo o QT em QF. Tá? Lembrando que eu tenho uma fórmula para a carga de flexão ou axial e outra fórmula para a carga torsional, né, de cisalhamento. Ou, alternativamente, você pode calcular o Q por essa equação, né? Sendo o A, aqui está em e o R seria o raio do teu concentrador de tensões. Chama de knot, né? Entalhe. Então, para converter o KT em KF, a gente utiliza essa equação e o Q ou tira da tabela ou tira dessas equações aqui. Beleza, valeu, professor. Aqui ele já está até automático aqui. Na tabela, a tabela que a gente usa para pegar o valor, agora eu não vou, do KT e do KTS, na verdade. Ele fala de um que é um raio mais pronunciado e outro que é um raio mais suave, se eu não me engano. A gente usa como parâmetro aquela formulazinha que ele dá, ou a gente considera isso meio conforme Não, conforme a gente achar melhor? isso. Então, aqui ele diz, né? Aham. Ele considera afiado, sharp. Seria um canto vivo, né? Uhum. O que ele considera um canto vivo? R sobre D igual a 0,02. É quem que tá falando? Gabriel. Gabriel, é tu que achou o diâmetro de 40, né? Não, eu que achei, tô tentando ver por que eu achei o diâmetro de 101.8. Ah, tu achou de 101,8. Eu até refiz aqui agora e continua com 101,8, tá? Seria meu diâmetro. Deixa eu compartilhar a tela que fica melhor. Sim. Vocês veem as duas coisas, imagino eu. Então, sendo, meu diâmetro 101,8, eu vou jogar o raio vezes, né, esse que está dividindo, passa multiplicando, vezes 0,02. Então, seria o raio de 2 milímetros. Isso seria o que ele chama de sharp, né, canto vivo. Agora, 101,8. Aqui ele está considerando, o bem arredondado, R sobre D igual a 0,1. Então, esse D está dividindo, passa multiplicando, vezes 0,1, 10 milímetros. Então, se teu raio é canto vivo, ou seja, em torno de 2 milímetros, tá? Eu vou usar